pessoal, saudações. Quero cumprimentar aí a todos que assistem, né, que vem assistindo esse canal. Nós estamos aqui em mais uma aula onde nós vamos tratar aqui no Cidadão Empreendedor Sustentável sobre os desafios e sobre soluções no que tange ao empreendedorismo sustentável. Observe, né, que eu estou aí compartilhando com vocês para facilitar o acompanhamento da aula. E hoje nós vamos analisar exatamente quais desafios são enfrentados nesse assunto tão falado relacionado ao empreendedorismo sustentável. Nas outras aulas anteriores, nós observamos que quando se fala de empreendedorismo na atualidade, não está simplesmente falando do quesito financeiro apenas. Hoje se fala no empreendedorismo sustentável para que possa ter ali uma harmonia entre a aquisição de valores, né, ou entre a riqueza, entre o ganho, né, lucrativo, mas ao mesmo tempo você tem de garantir aí uma sustentabilidade. Mas não é tão simples assim quando vai para o mundo prático, né? Falar na teoria sempre é muito mais fácil. O empreendedorismo sustentável, como nós podemos dizer aqui, então, ele define-se entre esse equilíbrio da lucratividade versus o impacto positivo que esse negócio, esse empreendimento, essa ideia vai trazer à sociedade, ao meio ambiente, enfim. Isso é o empreendedorismo sustentável. O empreendedorismo tradicional, geralmente é muito comum a gente utilizar ou a gente pensar somente na questão da lucratividade, da questão da saúde financeira, mas essa nova roupagem, né, esse importante princípio sustentabilidade que foi agregado ao empreendedorismo traz a importância de se pensar em algo perene, em algo sustentável. Portanto, a necessidade de existir negócios responsáveis diante dos desafios ambientais, desafios sociais, numa ótica global, é justamente o que justifica a importância desse novo empreendedorismo. Então, hoje, quando você ouvir empreendedorismo, já saiba que na atualidade nós temos que agregar também a questão da sustentabilidade, né? E nós podemos citar aqui vários desafios que existem, né? Não é tão simples assim fazer com que o empreendedorismo sustentável ele dê tão certo na medida ou na velocidade que necessitaria. Por quê? O próprio custo para o empreendedorismo sustentável, ele é mais elevado que se for só pensar na lucratividade. Logicamente, aonde eu coloco responsabilidade social, responsabilidade ambiental, pelo menos no momento, existe ali uma inserção de um custo, né? Você tem de ter, por exemplo, investimentos tecnológicos numa luz, né, ou numa energia fotovoltaica para que você possa ali dizer que está tendo sua empresa pautando ali pela economia de energia, né? Só que para instalar esses painéis fotovoltaicos não é barato. Então percebam que um dos desafios que nós podemos identificar aqui nesse empreendedorismo sustentável é a barreira de entrada custo, né? Você tem que dispensar ali valores, demanda de capital para poder iniciar aí essas demandas, o que não é tão simples assim, não é tão fácil de até não diria de convencer o empreendedor, mas às vezes ele não tem condições de fato de fazer o investimento, né? Outra questão é a própria conscientização do consumidor. É necessário educar os consumidores para que eles vejam a importância de exigir que as empresas tenham uma responsabilidade sustentável, né?
A regulamentação das próprias normativas não é tão simples, né? O próprio Brasil, ele é um exemplo disso. A complexidade regulamentar é muito complicado, não é tão simples aí se operar de maneira facilitada a ponto de ter aí uma celeridade maior para a implementação dessas questões envolvendo sustentabilidade, tá? Nós podemos dizer também a própria concorrência entre o mercado tradicional, né, e esse mercado voltado à questão da sustentabilidade, ainda é uma competição que não é semelhante, né? Existe ainda aquelas empresas que visam lucrar e somente lucrar, obviamente vão ter uma margem muito mais tranquila, muito mais folgada do que uma empresa que está buscando ali agregar uma questão de sustentabilidade. Isso faz com que, em pé de disputa, né, a pessoa que investiu menos e que está ali visando lucro, ela tenha um passo à frente para conseguir essa questão de um serviço mais barato, um produto mais barato, ok? É necessário que a administração, né, a gestão dos resíduos seja encontrada uma solução para tentar minimizar. É o que a gente ouve aí desde a nossa escola lá do ensino médio, falando exatamente sobre as questões de descarte dos descartáveis. Então, todo o empreendimento que for surgir dentro desse empreendedorismo sustentável, haverá ali uma gestão de resíduos mais responsável, tá? A inovação de tecnologia também é um grande desafio, né, para esse novo empreendedorismo. A colaboração com os stakeholders, né? O que é stakeholders? São os diversos agentes de um negócio, né? Os diversos parceiros, governos, fornecedores, ONGs, a própria sociedade. Então, é um desafio, né? Achar uma congruência entre esses estabelecimentos e entre esses agentes que fazem parte também aí da cadeia de produção de um bem ou de um serviço. Ok? Nós podemos, então, concluir, pessoal, já para finalizar aqui, para não ficar tão longo, que o empreendedorismo sustentável, ele é, sim, desafiador, mas ele é algo muito oportuno e que vai oferecer aí grandes ideias de inovação nos próximos anos, né? Justamente por esse movimento, aonde traz aí empreendedores que estão pensando a todo momento, tendo ideias para fazer que o negócio seja lucrativo e, ao mesmo tempo, ele seja responsável socialmente, ambientalmente, em todos os sentidos aí ele possa ter responsabilidade e trazer pontos positivos para a sociedade e para o lugar que nós vivemos, tá? Essa, então, é a essência do empreendedorismo sustentável. E aí nós vamos dar como exemplo, na aula anterior, a gente falou, McDonald's, né? Nós poderíamos pensar que é um grande consumidor de plástico, de energia, mas ele está dentro do empreendedorismo sustentável, porque observa-se que a empresa tenta, né, na verdade, diminuiu consideravelmente o uso de plástico, né, utilizando produtos biodegradáveis. Então, essas atitudes, né, a utilização de energia fotovoltaica, então, essas atitudes, como a Colgate Palmolive, onde diminuiu consideravelmente o uso de água, né, na sua cadeia de produção. Então, essas atitudes elas são aí utilizadas para que essas empresas, esses grandes conglomerados, mas também serve para o pequeno, que ele consiga aí afetar positivamente o ambiente onde nós vivemos, tá? Então, esse é o conceito de empreendedorismo sustentável. Aonde você for, você já sabe aí o que é necessário para se encaixar nesse empreendedorismo. E isso vem, ao longo do tempo, aí surgindo certificações, selos, justamente para fomentar essas empresas a praticarem um empreendedorismo sustentável, tá? Visando lucro, mas sim visando um retorno positivo também
no âmbito social, econômico e ambiental. Ok? Ficamos por aqui. Até a próxima aula.